entrar aqui. Aqui tem explicadinho o que é Forex e tal, quais as recomendações, por que que não por que que as corretoras da Bovespa não podem ofertar Forex, isso é crime, se viola as leis do Brasil. Então tudo isso aqui está explicado no PDF que tem logo aqui abaixo. É só clicar aqui, cartilha na íntegra. É um PDF assim de umas 13 páginas, eu acho, se não me engano. Aí você vem aqui, clica em download, pronto. É só ler esse PDF aí, Mercado Forex é isso aqui, em inglês. Aí tem 13 páginas e tem explicadinho cada detalhe do Forex, os riscos que tem em relação a ser roubado por corretoras ruins e tal. Então é bom a pessoa procurar corretoras boas e tal. E essa Olympic Trade aqui não é uma corretora muito conhecida, não sei se é boa ou ruim, mas através dela dá para fazer operações sim de mercado Forex. Então vamos para a prática. O que é o mercado Forex na prática? Na prática, o mercado Forex é um mercado de moedas de câmbio, né? Tipo, aqui eu tenho USD e JPY. O USD é o dólar americano dos Estados Unidos. O JPY é a moeda do Japão, é o Yen japonês. Então é o par dólar-Yen. Aqui é gráfico de um horário. Então, você plota um gráfico de preço, ou seja, dessa divisão de moedas. O preço de uma moeda dividido pela outra dá essa fração que ela tem um comportamento igual ao preço de uma ação. Oscila no tempo, em que esse tempo você pode plotar ele por time frame, que chama-se time frame M1, ou seja, são velas de 1 minuto. Aí você clica aqui, pronto, está plotado em time frame de 1 minuto. Significa que eu tenho o preço em função do tempo, só que esse tempo são escalados em 1 minuto, ou seja, é um tempo bem ruidoso. Então aí agora você pode botar um tempo maior, 5 minutos. Cada vela agora tem duração de 5 minutos, um dia e assim vai. Então, como é que funciona na prática esse mercado Forex? Funciona o seguinte: você tem um capital na conta toda, os 139 mil, e aqui você tem um capital que você pode abrir numa ordem. E o mercado Forex ele tem esses parâmetros aqui, além de ter o capital que você vai botar na ordem, ele tem esse fator de alavancagem, que está explicado aqui no PDF o que é. Aí também você tem que definir um take profit. Aí você define o take profit de R$500, por exemplo, aí seria quando esses seus 1.000 se transformar em 1.500, aí automaticamente a operação será finalizada. E se você deixar em branco, você pode alterar isso depois que você abrir a ordem, você pode ir ajustando do jeito que você quiser. E esse outro parâmetro aqui, stop loss, é stop de perda. Aí você define ele aqui. Se você não definir ele e simplesmente clicar no botão comprar ou vender do jeito que está aqui, você vai estar colocando um stop de perda automaticamente, igual o próprio valor da ordem, seria os menos 1.000. Mas tem que tomar cuidado para não querer alavancar demais o saldo total e botar em risco em uma única operação um valor que represente uma porcentagem muito alta do seu saldo total. Então, porque se der errado, você vai perder você vai quebrar sua conta. Vamos supor que ele vai romper, aí eu vou e digo compro. Se eu achar que ele vai cair nas próximas horas, eu vendo. Então é só clicar aqui. Então vamos escolher o fator de alavancagem 50 e clicar aqui no botão compra. Aí o que acontece? Eu não defini stop de perda nem stop loss. Deixei em aberto, ok. A ordem foi aberta, tá lá. Agora eu vou abrir outra ordem com fator de alavancagem maior e com o mesmo capital. Vou abrir 4 ordens, cada uma com fatores de alavancagem diferentes, mas com o mesmo capital de entrada, só para você ver o que isso afeta nos resultados dos ganhos ou das perdas e como é que fica o nível de stop loss. Aí, vamos com o de 100, botar todas as ordens de compra. Vamos abrir agora com 200. E vamos abrir com 500. Pronto. Isso aqui significa o seguinte: o fator de alavancagem, vamos pegar o 100. O fator de alavancagem é o seguinte: como o preço dessa divisão de duas moedas, ele não é algo que oscila tipo no próprio valor da fração aqui, ele varia lentamente nas casas decimais, vocês estão vendo aqui. Você está vendo aqui que ele varia lentamente nas casas decimais. Então isso com um capital que fosse baixo, tipo R$1, você não ia ter ganho nenhum praticamente, porque a oscilação é tão pequena que não ia surtir efeito. Mas se você tivesse milhões e botasse numa ordem, aí ia dar um ganho absurdo ou uma perda bem rápida. Então
O que esse fator de alavancagem faz é dar um efeito efetivo de você estar operando, em vez de ser um capital de R$ 1.000, ele vai multiplicar por 100. Então você vai estar tendo um efeito efetivo de estar botando R$ 100.000 numa ordem. E com R$ 100.000 numa ordem, basta oscilar ali na terceira casa decimal, que já dá um efeito de ganho ou de perda, se você está acertando a direção ou não. Então esses fatores de alavancagem são para isso, conforme está explicando aqui no PDF, né? E na prática é isso. E quais as vantagens e desvantagens de usar esses fatores? Qual é o mais correto usar? Qual é o melhor, o que dá menos risco, a relação risco-retorno, a relação de ser estopado ou não? Qual é o fator de alavancagem que é, na prática, recomendável usar? Pronto, vamos para o de 50. O de 50 você está vendo que o stop loss, se eu tivesse definido o mesmo nível de stop loss aqui, onde o stop está, isso significa o quê? Que minha ordem no Forex é assim, ela só é finalizada quando o preço vem, retorna e bate aqui na minha linha, que é o máximo de dinheiro que eu vou perder na ordem, não vou ter mais dinheiro para chegar e continuar na ordem, ele vai e finaliza automaticamente. Mas, por exemplo, se ele viesse até aqui e depois o preço desistisse da queda e continuasse e desse um grande movimento de alta, eu ia ficar negativo aqui nesse tempo em que ele oscilou, mas a ordem está em aberto, está caminhando, então quando passar o tempo e depois ele chegou e foi lá para a região em que eu passei a ficar positivo, eu posso levantar esse stop aqui e acompanhar o preço, dando uma margem para ele oscilar e pegar um grande movimento e depois no final de tudo sair positivo, depois de algumas horas, depois de um dia, de 2 dias, de uma semana, um mês, enfim, ele só finaliza quando realmente toca nessa linha de stop. Ou quando você finaliza, você por escolha própria quer dizer, eu quero finalizar a ordem agora, você tem esse direito de fechar na hora que você quiser. E também, se ele tocar na linha de stop gain, de take profit que você definiu. Então, o fator de alavancagem 100, compare os dois. O de 50, o stop está aqui. O de 100, o stop máximo está aqui, ou seja, pelo fato de você estar tendo a liberdade de operar agora como se fosse um capital de 1.000 vezes 100, ou seja, 100.000, você está tendo uma liberdade menor de margem para colocar o seu stop. Então, isso já torna-se algo que dá um pouco de lucro maior, mas tem uma chance maior de você ser finalizado na operação perdendo, porque o seu stop é curto. Com o de 200... olha o quanto ele vai se reduzindo. Já reduziu a metade do de 100. Então, você vê que o de 500 é um caso muito, muito arriscado. Mas a relação de ganhos também é muito alta. Então, cabe ao cara que está operando saber, com base nas experiências dele, o fator mais recomendável para ele usar. Vai depender da habilidade dele, porque o de 500 é praticamente muito, muito, muito provável dele se dar mal em toda a ordem que ele abrir, ele não vai ter margem para o preço oscilar, ele vai tomar stop e vai perder. Mas se ele não tomar o stop, o ganho é muito maior do que todos os outros. Então, na prática, percebe-se que o fator de alavancagem 100 é um fator razoavelmente bom, que dá lucros razoavelmente altos, igual vou mostrar em uma ordem que eu deixei aberta de propósito há um dia atrás, só para mostrar que com o fator 100 dá para ter um ganho sim em poucas horas. E o risco, você pode manusear o risco sem ter muita chance de ser estopado. Então o fator 100 ele é bacana por isso. Então vamos para a prática, na prática o que é o Forex assim, ó. Essas aqui são as ordens que eu abri, o SDJPY agora. Veja a diferença de ganhos dessas 4 ordens que estão abertas. O fator 50 está dando menos perdas agora, mas porque o preço está oscilando na direção contrária da que eu disse. Eu disse que ia subir e ele começou a cair ali naquele ponto. Mas você vê que ele é o que está dando menos perdas. O de 100 está dando um pouquinho maior de perda, o de 200 está dando um pouco maior ainda, ou seja, menos 8 agora nesse momento. E o de 500 vai contar menos 11%. E vale ressaltar uma coisa aqui, toda ordem que você abrir, você já abre no vermelho por conta de comissões. São essas comissões que estão aqui. Entende? Quanto maior o fator de alavancagem, maior a comissão que você tem que pagar por botar a ordem. Então a corretora ela ganha dinheiro por isso. Independente se você vai ganhar ou perder na operação, se ela não é uma corretora market maker, ela vai ganhar dinheiro por cada operação que você abrir. Ela ganha uma comissãozinha por isso. Então,
Olha lá a diferença agora. O preço foi realmente na direção que eu disse. Olha lá, você vê que em poucos segundos a porcentagem de que eu já estou fazendo. Veja a diferença de ganhos agora do fator de multiplicação 500, ó, 33% do valor que eu botei. Mas a chance, já pensou se o preço estivesse fazendo uma oscilação no sentido contrário que eu disse? Já teria tomado um stop do fator de alavancagem 500, entendeu? O ganho é muito alto, mas também o risco é muito alto. É sempre uma balança, risco-recompensa, risco-recompensa. Risco alto, recompensa alta, caso você acerte. E o de multiplicação 100, eu estou ganhando 5% agora, mas o risco é bem menor, porque onde é que ele está? Daqui que o preço venha chegar aqui, você pode fazer uma análise melhor e deixar uma margem para o preço oscilar e realmente você consegue fazer ganhos. Então eu vou fechar essas operações aqui. Foi só para exemplificar. É conta demo mesmo, não serve para nada. Só para testes. Opa. Pronto. O que eu queria explicar é esse outro aqui. Vamos lá. Botar no dólar e euro dólar. Só para finalizar o vídeo, para não ficar grande. Euro dólar. Pronto. Euro dólar. Vou botar aqui gráfico de 1 hora. Perdão, aqui tá opções binárias. Perdão, Forex. Vem aqui Forex. E vem aqui euro dólar. Porque a mesma plataforma opera Forex e opções binárias. Então, USD, euro USD. Vou clicar aqui. Pronto. Agora sim. Então vejam o seguinte. Eu tenho aqui minha ordem no euro dólar que eu abri ontem. Olha só, foram colocados R$500 numa ordem nesse ponto aqui e especulei que o preço ia continuar o movimento de baixa para as próximas horas, ou seja, os próximos dias. Fiz uma certa análise e tal e disse, olha, vai cair. Aí eu coloquei R$100 numa ordem, perdão, R$500 na ordem, que é o valor que está aqui, 500. Deixei o stop um pouco largo, porque esses R$500 já representavam pouco valor do saldo que tinha total na conta. Então, caso batesse o stop e perdesse, esses 500 não eram nada em termos de porcentagem do total que eu tinha. E aí deixei uma margem para o preço oscilar bastante. Você vê que ele em algum momento, ó, quase foi lá perto do stop. Você estava perdendo aí por volta de uns 60% do valor, mas como eu me posicionei dizer o stop é aqui, enquanto não bater, eu estou especulando que vai haver uma queda, um movimento de queda. É normal o preço oscilar para lá, para cá, mas ele vai ter um movimento de baixa. E realmente ocorreu. Depois de algumas horas ele veio, desceu para a região do lucro. E agora está dando esse valor aí, 244% dos 500. Ou seja, em poucas horas, ou seja, aqui em torno de 30 horas, 40 horas, olha a diferença. Os R$500 já estão valendo R$1.223 nesse exato momento. E eu inicialmente não tinha definido take profit, que é esse parâmetro aqui. Eu posso deixar aberto e acompanhando o preço, depois eu coloco um take profit se eu quiser. Por exemplo, interessante que você pode fazer no Forex a ordem aqui está bem distante para bater no meu stop agora. Ele me deu uma margem, o que é que eu posso fazer? Agora ele me deu a liberdade de eu poder trazer o meu stop aqui, ó. Acho que eu posso fazer aqui. Eu botei o stop com perda zero, praticamente. Acho que posso fazer aqui. Deixa eu abrir. Veja. Pronto. Eu posso definir o meu stop agora aqui. Ou seja, a ordem não finalizou, ela ainda está em aberto, mas eu posso definir um novo stop. Eu posso botar no 0 a 0. Aí o que acontece? Pronto. Significa que eu acredito que o preço vai dar mais uma queda forte ainda, vai cair muito mais do ponto onde ele está agora. E isso é bom, quanto mais ele cair, e eu disse que ele ia cair, o ganho vai ser maior. Ou seja, numa pequena pernada dessa que ele deu, já deu esse ganho. Imagina se ele dobrar essa pernada, o dobro de ganho vai ser maior ainda. Esses 1.500 vão se transformar esses 1.200 e pouco, vão transformar em 1.700 e tantos, e assim vai. Você pode surfar o mês inteiro, a semana inteira. E agora, mesmo que ele volte e chegue no 0 a 0, não vou sair perdendo nada. Eu travei o stop no 0, eu não vou perder nada. Mas o interessante é, assim que o preço der mais margem para oscilar e descer mais, você traz o stop mais para frente ainda. Só tem que dar uma margem para ele oscilar e não ser stopado de graça, assim.
Tipo, você chegar e botar o stop muito próximo onde ele tá, provavelmente ele dá uma cilada para cima, fecha a sua ordem. Então a ideia é sair sem ser fechado na ordem. E existe o esquema no Forex que é sair assim, eu quero sair ou no take ou no stop. Enquanto não der nem take nem stop, enquanto não der take profit e nem der stop, eu tô na ordem. A ideia é essa. E aí você surfa o movimento inteiro. É por isso que o Forex é muito interessante por isso. Por exemplo, eu não defini take profit, vamos botar o stop aqui. Mesmo que ele volte, eu já saio ganhando aqui, por exemplo, se eu definir o stop aqui, nessa região, entendeu? Aí agora eu não defini, mas eu posso definir na hora que eu quiser. Vamos botar aqui 2K, pronto. Aí você, porque a escala aqui, pronto, mais ou menos isso que eu queria mostrar. Vou reduzir aqui o zoom. É isso, então se eu definir o take profit aqui em 2.000, significa que quando ele der esses R$2.000 de lucro, a ordem finaliza automaticamente. Eu posso ir dormir, nem abrir a plataforma, a ordem tá rolando aí. Sei lá, em algum momento, se ele chegar e tocar nessa linha aqui de baixo, ele vai fechar automaticamente e vai dar esse ganho aí que eu estabeleci na ordem. E se ele está nesse ponto atual e voltar aqui e tocar na linha de cima, que é o stop, então eu vou sair devolvendo todo esse ganho que já está atualmente e vai finalizar nesse valor aí que eu estou dizendo, com sair em 184 pé, finaliza. E assim vai. Tipo, se ele descer mais vezes, você vai descendo no stop, vai acompanhando e uma hora você só sai ou no take ou no stop. Ou então você sai na hora que você quiser. Se você quiser embolsar o valor que já está atualmente, diz, poxa, 238% já era bem mais acima do que a minha expectativa. É só apertar aqui no botão, fechar e tchau. Já embolsa e ele vai ser somado aqui no saldo total aqui. Então é mais ou menos isso a ideia do mercado Forex na prática. E as paridades. Existem variedade de moedas aí, por exemplo, AUD CAD, dólar australiano com dólar canadense, AUD CHF, dólar australiano com franco suíço, que é a moeda lá da Suíça, né? Dólar australiano com JPY, que é dólar australiano com o iene do Japão. Sempre a divisão de duas moedas. Aí essa divisão, o preço varia no tempo assim. Então é isso, mercado Forex. Quais corretoras então que eu conheço que são de nível mais alto, assim, mais profissional, que tem mais recursos, que são mais, tem uma legislação mais rígida, porque essa Olympic Trade ela é regulamentada lá em outro país. Veja, nenhuma corretora do Brasil pode operar Forex por conta do que está sendo explicado aqui nesse PDF da CVM, está bem explicado, não vou discutir, é só ler o PDF. E quais corretoras são melhores? Por exemplo, essa daqui, essa Olympic Trade, ela é regulamentada lá no São Vicente e Granadinas. Então, é uma regulamentação fraca comparado com corretoras que têm regulamentação com as leis de, por exemplo, Estados Unidos ou leis europeias. Por exemplo, essa Rantec e essa do Cascop são duas corretoras que operam Forex, que são muito boas, regulamentadas por instituições lá da Europa que tem uma regulamentação bem rígida. E isso é bom para os clientes, porque a corretora não vai roubar, a chance é menor, essas coisas do tipo assim. Então, das que eu conheço, essas duas aí são ótimas corretoras, mas para praticar essa Olympic Trade na prática dá para ver como é que funciona o mercado Forex, que era o objetivo de explicar nesse vídeo.